Você pode ser ótimo tecnicamente, mas se não souber se comunicar, pode ter certeza que isso vai travar teu crescimento de carreira. Aqui vão 5 erros de comunicação que eu cometi, que travaram meu crescimento, e eu vou te mostrar agora quais são para tu não precisar passar por isso também. Eu sou o Felipe Adamoli, sou co-founder da Tech Leads Club, que é uma comunidade que já tem mais de 1.000 membros, entre eles líderes técnicos, staff e principals de grandes empresas aqui do país. E diariamente, conversando com as pessoas da comunidade, ou até nas mentorias que eu dou pro pessoal, vem essa questão muito forte, assim, de pessoas que são ótimas tecnicamente, têm muito conhecimento técnico, entregam muito bem, mas que por vezes acabam estagnadas na carreira. E um dos grandes motivos que eu identifico é essa dificuldade de comunicação. Um pouco eu entendo isso porque eu sinto que por vezes eu já fui essa pessoa. Consegui entregar bem as coisas, levantar os requisitos, entendia bem a parte técnica, mas várias vezes eu não entendia o motivo de ficar estagnado ali, ou às vezes quando eu entrava em situações muito complexas eu não conseguia lidar muito bem com elas, não conseguia conversar com as pessoas, resolver conflito, e isso acabava travando até onde eu ia conseguir avançar na minha carreira. E acho que principalmente quando eu virei liderança, eu ainda tinha várias gaps relacionadas à comunicação e muitas vezes eu era grosseiro com as pessoas, colocava elas na defensiva. Eu ganhava algumas discussões muito mais pelo embasamento técnico do que eu conseguia realmente mobilizar as pessoas, elas concordavam, elas queriam ir pelo mesmo caminho que eu. Então, parecia que era uma constante briga contra as pessoas, discutindo, e eu até conseguia ir pro lado que eu queria, mas a custo de às vezes as pessoas ficarem chateadas, não concordarem e até ficarem frustradas com o caminho que a coisa estava indo. Eu acho que a grande virada de chave para mim foi quando eu passei a olhar para a comunicação um pouco mais como uma hard skill do que como uma soft skill. E é engraçado falar isso, porque não é o que a gente ouve normalmente, mas eu percebi que, pô, se eu conseguir aprender tantas coisas técnicas com facilidade, através de ler livros, consumir vídeos, falar com pessoas e pedir ajuda e tal, eu comecei a pensar, pô, por que eu não faço a mesma coisa para comunicação, encarando ela quase como se fosse uma hard skill? E aí foi quando eu comecei a ir atrás, percebi muito dos erros que eu estava cometendo, e é sobre isso que eu quero falar hoje aqui, mostrar para vocês 5 erros que eu vi que eu cometia e que vocês não precisam cometer também. O erro número 1 era falar muito mais do que escutar. Então, muitas vezes eu entrava em algumas reuniões e já queria botar a minha proposta, dizer o que deveria ser feito, dar um caminho para a discussão, sem antes tentar entender as outras pessoas, a opinião delas, o que elas achavam. E isso fazia com que eu, inclusive, assumisse que eu entendia o que as outras pessoas estavam pensando ou sentiam sobre a situação e não levasse em consideração o que realmente elas estavam pensando. Então, um exemplo, entrar com uma reunião com uma pessoa de negócio e já achar que ela estava com pressa para entregar aquilo, que ela ia me pressionar por algum prazo, alguma coisa do gênero, e já entrar às vezes até me defendendo meio assim, sabe? Querendo, antes mesmo da pessoa me colocar algum tipo de pressão, eu querer me defender dentro da situação. E em outros casos, às vezes, quando alguém do time não estava performando bem, em vez de eu tentar entrar numa reunião com essa pessoa, questionar o que estava acontecendo, entendendo se talvez não fosse um problema mais pessoal, por vezes já assumia que era um problema técnico ou era uma dificuldade comportamental que a pessoa não estava conseguindo fazer e dava um feedback que era muito mais alinhado com o que eu achava que a pessoa precisava fazer do que realmente com a necessidade do que ela estava passando naquele momento ali. Então, quando eu passei a entrar em reuniões, como por exemplo uma 1-a-1 com alguém do time e tentar entender, pô, tá com esses problemas de entrega, falar dos fatos ali, né? Pô, tu atrasou a entrega já há 2 semanas, tu não comunicou para ninguém que ia atrasar e tal, deixou o time com esse problema. O que está acontecendo? Quando eu passei a fazer isso e não inferir, já querer dar uma solução, mas realmente entender a pessoa, entender o lugar que ela estava vindo e qual era o problema real que estava acontecendo, eu passei a ser muito mais efetivo, porque conseguia lidar com as situações com bem mais profundidade, bem mais contexto, e as pessoas também passaram a se sentir mais à vontade, porque eu não colocava elas tanto na defensiva ali, por realmente querer entender o lado delas da situação. Então, acho que o ponto principal aqui é, para te comunicar melhor, tu precisa ouvir mais do que falar, por mais contraintuitivo que isso possa parecer. Então, entra nas reuniões, não assume nada, não acha que alguém vai te pressionar antes de realmente a pessoa pedir alguma coisa, ou não acha que tu entende realmente o problema de uma pessoa antes de tentar ir atrás, aprofundar, que isso vai te fazer comunicar muito melhor, porque depois de ter ouvido bastante, vai ser muito mais fácil formular tua mensagem e entregar de um jeito efetivo. O segundo ponto é que muitas vezes eu não me preparava para reuniões difíceis, seja para dar um feedback
feedback duro para alguém do time, ou até alguma reunião complexa ali que eu sabia que ia ter que vender, cara, alguma refatoração importante, ou até às vezes explicar um atraso de algum projeto. Eu ficava adiando essa preparação, eu ficava procrastinando, muito porque eu não queria passar por ela, assim, eu via, cara, pô, vou ter que vender essa ideia, vou ter que dar esse feedback, e aí eu ficava tentando fugir, mas uma hora chegava essa reunião e eu simplesmente não estava preparado para ela. E aí eu acabava falando de uma forma meio atropelada, dando feedback de qualquer jeito, ou me defendendo de um jeito subótimo, que acabava atrapalhando com certeza o meu resultado dentro da situação. O que mudou essencialmente na minha comunicação nesses momentos foi passar a me preparar com antecedência, sabe? Reconhecer que ia ser uma reunião difícil, que não ia ser legal, mas que ia ser muito pior se eu não me preparasse para ela antes. O que eu comecei a fazer é, no início da semana eu vejo quais reuniões importantes eu tenho, e antes dela eu paro e faço pelo menos um bullet point, assim, olha, pô, eu tenho que dar esse feedback pro fulano. Quais são os motivos que fizeram ele gerar esse problema dentro da minha visão? Como eu vou abordar esse assunto com ele? Como eu vou conduzir possíveis soluções? Eu já chego preparado, inclusive linkando com o ponto 1 de quais perguntas eu quero fazer, eu devo fazer na situação para conduzir melhor. Se eu tenho uma apresentação importante, por exemplo, para mostrar que algum projeto vai atrasar, levar todas as informações, os dados, o que aconteceu, aumentos de escopo que aconteceram, algum problema de time que acabou rolando, algum atraso por uma dependência de outro projeto. Consolido tudo isso num documento, faço um bullet point da linha narrativa da reunião e eu treino antes. Muitas vezes reunião de 1 hora, eu treino ali qual vai ser a minha fala de abertura, o que eu vou dizer, e com isso, com o tempo, eu passei a chegar na reunião muito mais tranquilo, porque pelo menos a parte que eu ia falar, inicial, a abertura, eu tava bem preparado ali. Depois, pra onde a reunião ia ir, eu não tinha como saber, né? Às vezes vai pra um lugar que não é o que tu tá esperando. Mas pelo menos pra abertura eu chegava mais preparado. E também não é tentar, assim, prever, usar a bola de cristal ali pra prever toda a reunião e todos os caminhos que ela pode lidar, mas tu te preparar muito bem pra abertura ali, teus 10 primeiros minutos e tal. Também pensar quais são as perguntas que podem mais acontecer, assim, é quase como se tu montasse um FAQ da reunião, assim, sabe? As perguntas frequentes que acontecem. Tu vai falar pras pessoas que o projeto vai atrasar. Cara, tu já sabe que vai vir a pergunta de quando vai ser a nova data de entrega. E aí tu pode levar, ó, a nova data de entrega estimada é essa aqui, tem esses riscos. Se for acontecer algum problema, eu vou levantar a mão com antecedência e tal. Tu já te prepara para as principais perguntas, porque tu sabe que por mais que a reunião vá evoluindo para um lado que tu não tem como saber com antecedência, pelo menos para as principais coisas tu tá preparado já. Então com isso eu passei a ouvir mais as pessoas, me preparar melhor para as reuniões, mas mesmo assim às vezes eu via que tinha coisas que eram muito difíceis para mim. E aí foi onde entrou o terceiro erro, que eu percebi que eu não pedi ajuda e também não estudava sobre o tema, sabe? E aí volta lá naquele ponto que eu falei sobre encarar um pouco mais as soft skills como hard skill mesmo, sabe? Quando tu tem algum problema de, sei lá, algum problema relacionado a alguma arquitetura que tu tá montando com o teu time e tal, tu não simplesmente para e espera que essa skill venha do além ou que tu só receba essa informação de alguma forma. Tu vai parar, tu vai ler um livro, tu vai ver um vídeo no YouTube, tu vai pedir ajuda pra algum amigo mais experiente, outra pessoa da empresa. Eu comecei a ver que com comunicação ia ter que ser da mesma forma. E no momento que eu passei a estudar mais, então realmente ler livros sobre o tópico, tem um livro que eu curto muito que é A Arte da Comunicação Não Violenta. Pô, é muito interessante que ele explica o porquê muitas vezes a gente se comunica de uma forma agressiva, já bota a pessoa do outro lado na defensiva e daí não sai nada de bom nessa conversa. Então quando eu comecei a ler esses livros, tem outro que é muito bom que é Empatia Assertiva também, sobre como dar melhores feedbacks, como realmente entender a pessoa que tá do outro lado, mas não deixar de entregar uma mensagem dura quando é necessário e tal. Eu passei a ter esse embasamento teórico mais forte e também outra coisa que eu fiz foi pedir ajuda pro RH da empresa. As pessoas do RH normalmente já têm essas formações relacionadas a como se comunicar melhor, como dar feedbacks duros, como lidar com situações de pressão e tal. Então eu lembro muito bem que tinha um feedback muito difícil que eu tinha que dar pra um liderado meu e eu tava, cara, apavorado, assim, eu tava tremendo mesmo de medo de dar aquele feedback. E aí eu cheguei, falei com a pessoa da RH da empresa e falei, olha, eu preciso passar essa mensagem aqui, eu tenho um histórico de às vezes ou ser duro demais e botar a pessoa na defensiva, ou ficar enrolando e dar um feedback meio vago e a pessoa não entender. Tu consegue me ajudar a estruturar um roteiro pra essa reunião, que eu consiga ser efetivo nessa mensagem de uma forma propositiva pra pessoa? E o mais legal é que a pessoa da RH ficou muito feliz, assim, sabe? Tipo, é engraçado pensar que eu não tinha pedido ajuda antes, às vezes até com medo de, sei lá, tá incomodando a pessoa e tal, e a pessoa da RH ficou muito feliz, assim, pô, que legal, as pessoas nem sempre pedem ajuda, legal que tu pediu, vamos fazer uma call. E aí eu fiz uma call, acho que foi de 1 hora, assim, com a pessoa, ela me ajudou a estruturar como seria aquele feedback, e inclusive me ajudou a treinar, sabe? Então dentro daquela 1 hora eu saí com um feedback estruturado e treinado já. Nunca se torna fácil tu passar uma mensagem difícil pra alguém, mas
mas pelo menos eu senti que eu estava um pouco mais sob o controle da situação, porque eu já tinha treinado e me preparado muito para ela. Então acho que esse terceiro ponto é muito sobre tu buscar realmente referências técnicas ali, livros, vídeos no YouTube e tal, e também pedir ajuda para pessoas na tua empresa, seja o RH, seja alguma outra liderança que tu respeita bastante na empresa, seja um amigo que tu sabe que se comunica bem, não deixa de pedir ajuda, assim, sabe? Porque não faz nenhum sentido. Normalmente a pessoa que se comunica bem, ou até a própria pessoa da RH que tá ali para ajudar, elas vão ficar felizes quando tu pedir ajuda, sabe? Então, tu não tá incomodando ninguém, tu tá, na verdade, fazendo com que a pessoa exercite uma skill que ela normalmente gosta de exercitar, sabe? Agora, indo pro quarto ponto, ele é um que é muito importante, principalmente quando tu chega em posições sênior, de liderança e além, que é tu entender que tu precisa saber vender as tuas ideias. Então, mais do que simplesmente comunicar, tu dizer qual é o problema, tu tem que pensar que a pessoa do outro lado tem que entender o teu ponto e por que ele é positivo, sabe? Tem que, de certa forma, influenciar ela para a decisão que tu tá querendo que seja tomada. Até porque se tu tá apresentando isso como uma boa opção, provavelmente tu acredita que é a melhor coisa a ser feita. E se tu não acredita que ela é a melhor coisa a ser feita, então tu tem que voltar um passo anterior, porque é muito difícil tu vender uma coisa que nem tu acredita. Mas partindo do princípio que tu analisou as opções, que tu entende que o que tu tá falando é a melhor opção, saber vender ela não deveria ser tão difícil, porque tu já pesou os pontos positivos e pontos negativos e tu entende que esse é o melhor caminho a ser tomado. Então vou dar um exemplo. Muitas vezes a gente é confrontado com um prazo de entrega que ele foi meio que definido por alguém da empresa, às vezes até pelo próprio time, e chegando perto desse prazo, tu vê que tem muito mais coisa para ser feita do que o tempo disponível. Então, normalmente tu vai chegar numa encruzilhada nesse caminho, que é ou adiar essa data, ou reduzir o escopo para entrega, e na pior das hipóteses, que é o que todo mundo quer fugir, é tu manter o mesmo escopo, o mesmo prazo, e aí tu sabe que é a qualidade que vai ser ferida. Então, nesse cenário, normalmente o que eu faço é me preparar muito bem e botar num documento ali. Olha, essa era a expectativa inicial, ela não vai ser atendida por XYZ, o que nos resta agora é ou adiar esse prazo, prós e contras de adiar o prazo, ou então diminuir o escopo. E aí eu já boto naquele documento qual o escopo que eu acho que pode ser diminuído, pensando em manter a data de entrega ali. Com isso, normalmente vai se sobressair a minha opinião, se seria melhor adiar o prazo em situações onde é possível adiar, ou cortar o escopo, principalmente em situações onde não é. Então, por exemplo, tu tem uma entrega para ser feita até o Natal, tu não tem como fazer a entrega do Natal depois do Natal, ali uma campanha de marketing importante, alguma coisa assim. Então, nesse cenário, provavelmente eu vou recomendar reduzir o escopo. Agora, em cenários que é uma data meio fake, que ela foi criada dentro da empresa mais para ter uma deadline ali, ter um senso de urgência, muitas vezes a minha recomendação vai ser, olha, não vamos entregar todo o escopo, a gente adia X semanas aqui e manter uma entrega boa, uma entrega sólida e tal. Eu estruturo tudo isso num documento ali para ficar fácil de entender. Quando eu vou para reunião, eu vou preparado para vender a ideia que eu acho que é a mais certa e assumindo que eu vou ter que convencer todo mundo que tá na sala ali de que aquela é a melhor ideia, porque só com todas as pessoas, ou pelo menos a maior parte delas convencidas, é que essa decisão realmente vai para frente. Inclusive, um ponto adicional sobre isso é que eu passei, inclusive, em reuniões de recrutamento, pensar muito sobre a importância de vender a minha ideia, de trazer a pessoa para a empresa que eu tô, sabe? Às vezes a gente entra numa reunião de recrutamento pensando que a gente tá só entrevistando a pessoa, mas muitas vezes os candidatos estão em várias vagas ao mesmo tempo. E quando eu percebi que além de entrevistar a pessoa ali, eu poderia usar uns 3 a 5 minutos para contar a história da empresa e vender realmente o porquê era o melhor para a carreira da pessoa estar ali com a gente, eu comecei a ter um índice de aceitação das vagas ali quando eu fazia a proposta melhor e normalmente trazia gente mais empolgada pro time. Então eu comecei a encarar, olha, toda vez que eu vou entrar numa conversa e que eu preciso passar por alguma coisa, eu sei que eu tenho uma ideia ali que eu tenho que vender e eu vou me preparar para levar os pontos positivos e os pontos negativos, mas vender realmente qual ideia eu acho que deve ser tomada. E por fim, o quinto ponto, que talvez seja o menos óbvio, assim, é entender que a comunicação ela é feita de vários formatos. Comunicação não é só sobre falar com as pessoas. Tu tem outras formas de se comunicar, como, por exemplo, a comunicação escrita. A gente não tem só a comunicação síncrona, que é quando duas pessoas estão conversando ao mesmo tempo. A gente também tem a assíncrona, que é quando, por exemplo, eu preparo alguma documentação, alguma mensagem e mando para alguém no Slack ou no e-mail, dando tempo para que a pessoa leia aquilo, consuma com calma, possa entender os tópicos para depois a gente voltar para algum momento síncrono ou até seguir discutindo desse jeito assíncrono ali. Então, quando eu percebi que existem esses vários tipos de comunicação, eu passei a entender qual deles usar em cada momento, sabe? Um ponto muito importante é pegar esse exemplo de um projeto atrasado, como eu comentei anteriormente. Normalmente o que eu faço é construir um documento com os problemas que aconteceram, os possíveis caminhos ali de reduzir escopo, ou então aumentar o prazo. Eu deixo tudo isso documentado e mando para as pessoas antes da reunião, para que todo mundo possa
a consumir aquilo com calma e às vezes até trazer outras alternativas que eu não tinha pensado. Porque a pior coisa que tu pode fazer é entrar numa reunião direto para discutir um assunto sensível sem ninguém estar preparado do que vai ser a pauta dali. A tendência é muito grande de começar uma discussão ali na hora que vai ser difícil de controlar e às vezes vira o que eu chamo que é o papo de maluco ali. Cada um falando uma coisa, às vezes a gente não tá nem discutindo o mesmo problema e a gente não consegue chegar a alguma conclusão quando a gente tá nesse ambiente de discussão muito louco, assim. Então, para evitar o papo de maluco, o que eu faço é estruturo bem o documento, mando para as pessoas antes, peço para elas se prepararem, por vezes até já pergunto a opinião delas pelo próprio Slack ali antes da gente entrar naquela reunião, e quando a gente entra já é muito mais direcionado, assim, olha, tem essas propostas que eu levei, tem esses comentários que outras pessoas trouxeram, e a gente entra ali muito mais para analisar os prós e contras e tomar essa decisão. Passei a fazer isso também em novas features que eu ia desenvolver, usando algum documento de alinhamento sobre a feature para alinhar produto, design e tecnologia. Decisões importantes de arquitetura, dá para usar um RFC, um Request for Comments, que é um documento onde a gente roda entre o time técnico para receber comentários e sugestões. E até quando a gente vai tentar pensar em um novo fluxo de trabalho, alguma melhoria de processo, documentar isso e rodar entre as pessoas antes de a gente realmente entrar numa discussão. Então esses foram os 5 principais erros que eu cometi em relação à comunicação. Para fixar bem, assim, acho que de ações para te pensar em como melhorar a partir de agora é ter uma escuta ativa, então sempre que tu for conversar com alguém, cara, tentar entender o lado da pessoa, se aprofundar na visão dela antes de falar qualquer coisa. Te preparar bem para as reuniões, principalmente as mais difíceis, assim, então, cara, monta um bullet point, treina bastante para chegar preparado nela. Pedir ajuda para outras pessoas e estudar, então realmente levar as soft skills mais próximo do que faz com as hard skills ali, então aprender sobre elas, estudar e te preparar. Entender que toda ideia que tu tem precisa ser vendida, não dá para assumir que as pessoas vão simplesmente concordar contigo, então te prepara para realmente mostrar os pontos positivos e vender o que tu está pensando. E por último, utilizar bem de comunicação escrita e assíncrona ali, para que tu consiga chegar na reunião com todo mundo entendendo o que precisa ser discutido e que tu também tenha a documentação desse histórico. Eu imagino que mesmo ouvindo um pouco dessa explicação, talvez fiquem algumas dúvidas, tu não saiba muito bem por onde começar a estudar isso. Então é por isso que eu recomendo dar uma olhada lá na Tech Leads Club. A gente tem várias aulas falando sobre como melhorar a comunicação, as soft skills para desenvolvedores, como se portar quando tu assume como liderança, como agir sendo desenvolvedor sênior, todos esses pontos que às vezes não são fáceis de encontrar. E muitas vezes quando tem material ele não é bem contextualizado para o universo de tecnologia, tem lá na comunidade, se tu tá a partir do nível pleno, vale a pena entrar lá e consumir esse conteúdo. Então, se tu curtiu esse vídeo e tu vê que ele vai te ajudar de alguma forma, não te esquece de te inscrever aqui embaixo, dá um like também, e também se tu tiver, deixa algum comentário aqui explicando outras situações onde tu achou muito difícil se comunicar, que eu posso te ajudar dando alguma sugestão de como lidar com ela. E por fim, se tu quiser consumir mais conteúdo como esse produzido por mim, só me seguir também lá no Instagram e no LinkedIn. Um abraço e até a próxima.